Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula. Estamos na primeira série, vamos trabalhar nosso tema disseminação do pensamento iluminista nas Américas. Vocês viram até um conceito europeu. Agora aqui, como é que ficam as consequências, o impacto do pensamento do iluminismo do século XVII, indo para o século XVIII, chegando na América. Chega, inclusive, como a gente brinca, nas bagagens dos alunos, dos filhos, né, de senhores, de famílias que tinham condições, que vão estudar, viram alunos de universidades de Coimbra, enfim, da França, e retornam. Nesse retorno, eles trazem essas ideias iluministas para a América, que vão influenciar situações regionais, locais, desenvolvendo, inclusive, revoluções, situações de rebeliões, como a famosa Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, movimentos altamente iluministas, né, de cunho crítico contra a monarquia e contra os princípios religiosos clericais. E nós podemos então pensar dessa maneira, como que chegam para cá? Através desses meninos, desses jovens que vão estudar para a Europa, porque aqui na América, principalmente no Brasil, ainda não tinha, inclusive, principalmente no Brasil, não tínhamos universidade ainda. Embarque nessa, vamos juntos. Pô, bom estudo para todos nós aí. Primeiro slide, galera. Então, iluminismo na América do Norte, vamos ver a reação dos Estados Unidos, que também vai ter rebeliões também com cunho iluminista. E nós vamos pegar ali o massacre de Boston. Próximo. Século XVIII foi o período então de desenvolvimento das ideias iluministas na Europa, como o professor Roberto comentou com vocês. Essas ideias europeias acabavam sendo trazidas para a América por viajantes, filhos de famílias ricas, como o professor Roberto comentou, tranquilo. Circulação de ideias provocava debates sobre possibilidades futuras, com uma maior liberdade econômica, desligada da política mercantilista, da metrópole, autonomia política e dependendo das vontades dos reis que moravam no além-mar, ou seja, reis que estavam na metrópole. Tá, então para a gente entender essa aula, acho que o primeiro conceito que é muito importante. Nós estamos falando da América, no século XVIII. Então nós temos o quê? Nós temos um pacto. Hoje está tão em moda essa palavra, né? Mas utilizamos o termo pacto colonial. Eu sei que é meio diabólico essa palavra, como diz o outro, mas a ideia é isso mesmo, é explorar, né, a colônia, no caso o Brasil, ou as Américas, não apenas o Brasil. Hoje nosso tema dessa aula é os Estados Unidos, podemos aqui colocar então, contra, né, ou quem está sugando de todas as maneiras é a metrópole, né? No caso a Europa, no caso os Estados Unidos, a Inglaterra. Então, primeiro problema, primeiro conceito. Se você traz essas ideias iluministas, que é contra o poder do rei, que é contra o poder clerical, o que é o poder clerical? O poder da Igreja Católica. Você impacta diretamente na essência do sistema americano, do sistema colonial, que é sugar tudo que pode da América, através da matéria-prima, através de impostos, impondo costumes, leis que não vêm, às vezes, ou entram em choque com situações locais, que é outro tipo de cultura. Uma coisa é uma vida lá na Europa, outra coisa é aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, desculpe, na América, enfim, né? Na América Latina, né, nas colônias espanholas. Então nós temos que pensar a parte portuguesa, né, colônia portuguesa, o Brasil, as colônias espanholas, né, Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, enfim, América Latina, a parte das Antilhas, né, América Central, e o que seria hoje os Estados Unidos, que é muito menor, as 13 colônias, né, a parte da Inglaterra, da colônia inglesa, e inclusive com colônia espanhola no que seria hoje também os Estados Unidos. Também tem uma região ali. Então isso é o que nós chamamos de colônias, né? Dominadas pela metrópole, por esses países, potências, né, comerciais, de navegação europeu. E esse pacto colonial, se você traz essas ideias iluministas, vai bater diretamente contra a essência do sistema,
que é a exploração, colônia e metrópole. Aonde eu quero chegar, antes de nós ir para os próximos slides? Não bate, as ideias, vai acontecer o conflito. Se você trazer ideias antimonárquicas, ideias falando sobre liberdade de expressão, vocês viram nas aulas passadas o que é o iluminismo, falando sobre liberalismo. O liberalismo é altamente antimercantilista, que vocês viram aqui na nossa aula. Falar em política mercantilista é altamente falar em iluminismo é altamente anti-política mercantilista, que é a essência do sistema absolutista monárquico. É a essência do pacto colonial. O que vocês tinham no mercantilismo? Criar o quê? Lembram? Monopólios. Os amigos do rei. Ah, eu tenho agora um nobre aqui da corte, você vai ser responsável, somente seus navios podem transportar os produtos direto para o fumo, o tabaco, o algodão, somente você vai fazer esse transporte, somente você vai comercializar, a empresa que você criar, a companhia que você criar, vai comercializar o produto com os Estados Unidos, com o Brasil. Eu estou falando as Américas, né, com as colônias, né, colônia inglesa, com a colônia portuguesa. Então o monopólio, poder, que é a força junto com o rei, é o controle do Estado, é o controle do Estado monárquico do rei. E você falar em liberdade, no sentido mais amplo, inclusive econômico, né, o liberalismo, que é a essência do absolutismo, bate de frente com isso daqui. Então nós já matamos a nossa aula. Porque matamos no bom sentido, tá bom, galera? Porque vai trazer as ideias iluministas para as Américas, vai trazer também rebeliões, conflitos sociais. Entretanto, na ampla maioria das colônias existentes na América, não existiam condições realmente favoráveis à aplicação desses ideais de liberdade. Nem um pouco, pacto colonial. Isso começou a se transformar em meados do século XVIII. Diferentemente dos vizinhos colonizados por portugueses e espanhóis, os colonos do norte tinham uma ligação mais fraca com a administração da metrópole, embora eles reconhecessem a autoridade real sem grandes problemas. Os governantes britânicos nunca estabeleceram um controle absoluto sobre as suas colônias, como fizeram portugueses e espanhóis, dando sempre mais valor a possibilidades comerciais do que fixar colonos em uma terra distante ou catequizar indígenas, por exemplo. O que o nosso texto está trazendo para nós aqui, né? Que o sistema de colonização inglês, e assim, poxa vida, todos os livros de história comentam sobre isso, né? O sistema colonial inglês foi baseado num sistema de povoamento. E isso criou uma certa autonomia, a palavra certa autonomia para os colonos. Os colonos tinham mais, entre aspas, liberdade, os colonos ingleses. Se comparar com a colônia portuguesa, que desde o início o foco da colonização portuguesa foi o sistema de exploração, colonização de exploração, também nós matamos a nossa charada na nossa aula hoje. Por que nos Estados Unidos, inclusive o motivo da independência acaba estourando lá, né, em 1776, por causa que tinha uma certa autonomia. E quando a Inglaterra se envolve na guerra dos 7 anos contra a França, e ela tenta depois, né, mudar esse sistema e querer criar um sistema de colonização de exploração, criando impostos, as leis do chá, as leis intoleráveis, enfim, todas aquelas leis do selo, a lei do melaço, a lei do açúcar, né? Enfim, quando acontece isso, claro que os colonos falam, mas como assim? Nós estamos aqui 200 anos já, né, vivendo com certa autonomia, agora vocês querem cobrar para tentar amenizar as despesas da Guerra dos 7 anos, aí estoura as revoltas, né? Enfim, a independência dos Estados Unidos. O sistema do Brasil de colonização é exploração. Sistema de colonização da América Espanhola, né? México, Argentina, Chile, principalmente Peru, que era o Império Inca, toda essa região é sistema de exploração. Espanha e Portugal montaram um sistema de exploração. Infelizmente, os espanhóis encontraram ouro logo de cara, mita encomienda, para sugar dos indígenas junto com o que tinha de material precioso. Para nós aqui, a terra extremamente abundante, climas extremamente propício
para o clima da cana-do-açúcar, mesma coisa, exploração, troca o sistema de capitanias, me encontram ouro, ainda não trocar, né? Mas enfim, o sistema de capitanias funciona, tem determinado êxito, apesar das 15 duas prosperar. Aí me encontram logo depois, lá por 1690, 1693, me encontram ouro. Aí vira aquela corrida do ouro em Minas Gerais. Então sempre o Brasil com um sistema de exploração. Ok? Não sei, é uma pergunta que eu sempre... Poxa, 11 anos, 15 anos já em sala de aula, a gente sempre pergunta por que o Brasil é subdesenvolvido e por que os Estados Unidos virou uma grande potência? É por causa desse sistema de colonização? A resposta não é tão simples. Eu poderia colocar que também tem uma relação. Historicamente, eu acredito que a colonização da Inglaterra, né, mas a gente pode colocar muito mais coisas. Poxa vida, podemos colocar inclusive a questão religiosa. Mas como assim, professor? O sistema religioso puritano, evangélico, protestante, em inglês, que foi para os Estados Unidos, é focado no capitalismo. A ideia do cara se desenvolver e prosperar, a famosa expressão evangélica, prosperidade, é sinônimo de salvação. Quem trabalha muito esse conceito aí, inclusive, é Hegel, e ele tem essa ideia de colocar, foi um susto, né, quando especialistas chegaram em Chicago no século XIX, viram um nível de industrialização impressionante nos Estados Unidos, em comparação com a América, e era níveis industriais assim já europeu para o século XIX. Quando chegaram nos Estados Unidos, viram aquilo e falaram assim, nossa, realmente, e era assim, uma indústria, uma igreja, uma indústria, uma igreja. Então a teoria que se traz é que realmente a religiosidade norte-americana influenciou também o desenvolvimento industrial. A ideia da riqueza, a ideia da salvação é ligada à riqueza. É uma coisa puritana, traz ao calvinismo. João Calvino já coloca isso, é predestinação, né? Sinais da salvação humana ligada com a riqueza da pessoa. A pessoa prosperou, sinais que Deus está colocando. Claro que tem toda uma outra mudança agora, né? Com a religião presbiteriana, né? A calvinista, a puritana, a huguenotes, todo esse modelo puritano já não colocam mais essa ideia de predestinação. Mas até hoje, no círculo evangélico, sim. Se a pessoa tem a ideia de prosperidade, se desenvolver, um bom emprego, trocou um carro, uma casa, é visto com bons olhos. É isso que eu quero trazer para vocês. E muitos especialistas colocam essa relação também. Aí agora, coloca-se além disso. Vocês viram depois lá todo um trabalho, a doutrina Monroe, o Big Stick, todo o imperialismo americano já no século XIX, a construção do Canal do Panamá. Aí você vai entendendo todo o imperialismo americano que sai à Europa, troca pelo próprio Estados Unidos, e daí você entende por que os Estados Unidos, inclusive na Primeira Guerra Mundial, sair vitoriosa também, né? Tudo isso vai colocando junto, né, no mesmo pacote para nós entendermos. Então não é só uma resposta. Por que os Estados Unidos se desenvolveu? Por que o Brasil não se desenvolveu? A famosa frase, né? Então as respostas são várias. Um dos motivos pode-se colocar também a colonização. Século XVIII, as relações entre a Inglaterra e as 13 colônias seriam os Estados Unidos, pessoal, seguiam como havia se estabelecido. Apesar de seguirem as leis da coroa, pagarem tributos, os colonos tinham certa autonomia. O professor Roberto comentou sobre isso. Vamos entender o que é as 13 colônias. O que é? O que seria os Estados Unidos? É somente essa faixa em amarelo meio alaranjado, né, galera? Aqui nós temos depois um território indígena e depois a gente tem a área verde, são colônias espanholas no que seria hoje os Estados Unidos. Então, o que é a colônia americana? O que é hoje, o que seria hoje os Estados Unidos, as colônias que vão lutar pela independência, é somente essas 13 faixas aqui, esses 13 estados. Começa com Virgínia, século XVII, os primeiros puritanos que eles foram para lá. Colonização, então, assim, colonização inglesa começa bem mais tarde, o Brasil 1500, eles 1530, né? A Virgínia 1620, 1600 e pouco, bem posterior. Por quê? Porque não se encontra materiais preciosos logo de cara, porque a Inglaterra está focada para o comércio, não está ainda com interesse com sistemas de pactos coloniais para explorar. Então, o foco desenvolvimentista comercial
de navegação inglês é outra linha, por isso que acaba criando essa certa autonomia. Disseminamento do pensamento iluminista no norte do continente, os ideais do liberalismo econômico chegavam e tinham uma grande aceitação pelos comerciantes. A relação começou a mudar quando a Inglaterra se envolve na Guerra dos 7 Anos, o professor Roberto comentou. A Inglaterra sai vitoriosa, mas ela contrai muitos gastos. E ela daí resolve mudar o sistema. O que era antes o sistema de colonização, de povoamento, ela resolve colocar de exploração. Aí, claro, choque. Olha lá. Foi então que mudou radicalmente as relações entre metrópole e colônia. Foram criados impostos, jornais, livros, aí tudo. A Inglaterra resolveu fazer o que Portugal fazia com nós. Criar sistemas de cobrança de impostos. Sobre chumbo, vidros, papéis, tintas. Né? Os colonos reagiram, deixaram de comprar os produtos da metrópole, depois se manifestaram-se em Boston e houve um grande conflito entre os colonos ingleses, né? Os colonos, né, de origem inglesa, mas já são americanos já praticamente, já nasceram, já terceira, quarta geração quase, com os soldados das tropas reais inglesas. Aconteceu um verdadeiro massacre, chamado Massacre de Boston. Foi então que mudou radicalmente as relações. O professor já colocou aqui, os colonos reagiram, o professor já colocou. Em 1770 acontece o chamado Massacre de Boston, em 5 de março de 1770. Resultado, conflito, óbvio. Iluminismo na América do Norte, Massacre de Boston. Então agora vocês já sabem, 1770, ó, daqui 6 anos vai estourar a independência dos Estados Unidos. E é no derramamento de sangue. Professor, você está dando uma cutucadinha aí, um tapa de luva que a independência do Brasil foi na base do pagamento. E eu falo mais, assinada dentro de uma maçonaria, famosa maçonaria do Rio de Janeiro. Né? Dom Pedro I era maçom, uma forte influência maçônica, então, na origem da independência do Brasil. E depois o Brasil tem que pagar, e não tem dinheiro, porque Dom João VI, quando retorna para Portugal, que ele tinha vindo fugido de Napoleão para o Brasil, ele levou todo o tesouro nacional, todo o tesouro que tinha na colônia, que já não era mais colônia, né? Virou sede do Império Português, em Algarves. E daí Dom Pedro I não tem dinheiro para pagar para Portugal reconhecer sua independência, ele faz a primeira dívida externa no Brasil. 3 milhões de libras esterlinas. Adivinha com quem? Com a Inglaterra. Pronto. Fechamos? Vou parar de dar tapa de novo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa. Agradecer por ter embarcado junto comigo nessa. E a gente sempre termina a nossa aula assim, né? Foco no estudo, galerinha. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!